Na aula de hoje, veremos o nosso segundo conectivo lógico, o conectivo lógico OU. Vamos começar vendo qual regra o rege, ou seja, qual é o seu sentido. Algo será verdade quando pelo menos uma das proposições for verdade. Ele é representado pelo seguinte símbolo e, ao vermos em uma frase, marcamos da seguinte forma. Circulamos o OU e colocamos sua representação simbólica embaixo. Vamos resolver a tabela verdade para esse exemplo. Roma é um país. P. Sorvetes são gelados. Q. Unidos pelo conectivo lógico OU. Temos duas proposições, então nosso número de linhas na tabela verdade será 4. Dividimos por 2, em cima colocamos verdadeiro, embaixo falso. Caso você não tenha entendido, eu sugiro que você veja a aula 2, onde explicamos por que fazemos dessa forma. Agora, para preencher a coluna da análise, vamos retomar a regra. Algo será verdade quando pelo menos uma das proposições for verdade. Na primeira linha, vemos que a regra é satisfeita, assim como na segunda e na terceira. Já na última linha, não temos nenhum valor verdade, então marcamos com falso. No nosso próximo exemplo, temos 3 proposições. Areia é branca, P. O mar é rosa, Q. O céu é azul, R. Todos unidos com o conectivo lógico OU. Construímos a nossa tabela verdade. Então, vamos para a parte da análise. Como podemos ver, ele pede P ou Q ou R. Se qualquer uma dessas linhas for verdade, então o valor final será verdade. Não tem problema de mais de uma linha ser verdade. Nós podemos ter aqui 2 linhas verdadeiras, ou somente uma linha verdadeira, ou como vimos na primeira linha, as 3 sendo verdadeiras. O que precisa acontecer obrigatoriamente é pelo menos uma ser verdade, o que não é o caso da última linha. Portanto, essa é a única linha que marcamos como falso. Como vimos na aula passada, se você acha confuso resolver com 3 colunas ao mesmo tempo, há uma outra forma, por agrupamento. Primeiro você resolve P ou Q, então joga o resultado numa proposição composta, que é chamada de P maiúsculo, e só então une essa proposição composta ao R. Fica da seguinte forma, P ou Q, e na outra coluna da análise, P maiúsculo, que nada mais é do que P ou Q, ou R. Vamos resolver. Primeiro, para P ou Q, utilizaremos a coluna do P e a coluna do Q. Como a coluna do R não entra na análise, cobrimos para simplificar. Na primeira linha é verdadeiro, assim como na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Já a sétima e oitava linha não possui nenhuma coluna com valor verdade. Então, nossa regra não foi cumprida e marcamos falso aqui. Com os resultados da coluna da análise de P ou Q, podemos resolver a coluna da análise de P maiúsculo ou R. Utilizaremos, então, essa e essa coluna e tapamos as demais. Para a primeira linha, temos verdade, e para todas as outras linhas também, com exceção da oitava linha, que possui 2 valores falsos. É possível utilizar esse método sempre que você preferir, caso você ache muito complicado trabalhar com 3 colunas de uma vez só. No entanto, tome muito cuidado, pois nem sempre os conectivos lógicos são iguais aqui e aqui. Se aqui o conectivo lógico fosse E, por exemplo, seria necessário colocar o conectivo lógico correto. Nós temos muitos casos de frases que têm mais de um conectivo lógico e esses, por sua vez, são diferentes. Vamos ver isso no exemplo a seguir. Amo nadar, P. Quero batata, Q. Aprender russo, R. Amo nadar está conectado com quero batata pelo conectivo lógico OU, enquanto quero batata e aprender russo estão conectados pelo conectivo lógico E.
Como esse é o caso, deveremos marcar então P ou Q e R. Correto? Não, isso está errado. Isso está errado porque quando nós temos mais de um conectivo lógico, existe uma ordem correta para os analisar. Ao todo, temos 6 conectivos lógicos, sendo que os conectivos lógicos que estão mais para a esquerda são os que devemos fazer primeiro e os que estão mais para a direita são os que devemos deixar para fazer por último. Vamos completar esse diagrama com os conectivos lógicos que vimos até agora. Na segunda posição, o conectivo lógico E, e na terceira, o conectivo lógico OU. Há um símbolo que devemos analisar antes de começar o conectivo lógico E. No entanto, como ele não é bem um conectivo, vamos deixar para fazer esse por fim. Mas não se preocupe com isso. Nós não colocaremos ele antes de estudarmos, então não vai afetar em nada a resolução dos nossos exercícios. Apenas siga essa regra. Primeiro você começa daqui, então vai para os outros conectivos. Vamos agora resolver aquele exemplo seguindo essa regra. Pelo diagrama, podemos notar que o E tem prioridade na hora da resolução. Então, em vez de simplesmente escrever P ou Q e R, para evitar que haja confusão, devemos escrever da seguinte maneira: Q e R entre parênteses e do lado de fora P e o símbolo OU. Isso significa que primeiro deveremos resolver essa parte para só então juntar o seu resultado com P através do conectivo lógico OU. Vamos fazer isso no slide a seguir. Primeiro preenchemos normalmente a tabela verdade e depois colocaremos duas colunas de análise, a do Q e R e a da junção de Q e R com P. Vamos resolver a nossa primeira coluna de análise. Utilizaremos Q e R e cobriremos P. Lembrando que o conectivo lógico E exige que todas as proposições envolvidas sejam verdade. Na primeira linha, vemos que isso foi atendido e marcamos com verdadeiro. Já na segunda, a coluna do R não é verdade, então falso. A mesma coisa para a terceira e a quarta. Já na quinta, ambas são verdadeiras, então marcamos com valor verdade. Na sexta, na sétima e na oitava, isso não se repete, então valor falso. Para preencher a segunda coluna de análise, utilizaremos a coluna do P e a coluna que obtivemos, com Q e R. Tapamos as outras e começamos. Para que marquemos essa coluna como verdadeira, pelo menos uma dessas aqui deve ser verdade. Na primeira linha, temos que ambas são e podemos marcar com V. E na segunda, temos que P é, então marcamos com V. Na terceira e na quarta, a mesma coisa. Na quinta, a coluna do Q e R, que apresenta um valor verdade, o que assegura a veracidade dessa linha. Já nas demais, não há nenhum valor verdade, então todas são falsas. Vamos para o próximo exemplo. Vendo limonada, P, e aceito cartão, Q, ou hoje é sexta, R. Segundo o nosso diagrama, o E tem prioridade, então devemos resolver da seguinte forma: P e Q primeiro, ou R. Montamos a tabela e vamos começar a análise. Para P e Q, utilizaremos as seguintes colunas e tapamos a que restou. Na primeira linha, temos verdadeiro e na segunda também. Já nas demais, nós não temos dois valores verdade, então marcamos como falso. Para resolver a coluna final de análise, utilizamos as colunas do P e Q e do R e tapamos as demais. Aqui, quando vamos ver, pelo menos uma dessas colunas deve ser verdadeira, pois o conectivo lógico que as une é o OU. Na primeira linha, as duas são verdade, então podemos marcar como V. Na segunda, somente P e Q é verdade, mas isso satisfaz a regra do mesmo jeito, então também marcamos V. Na terceira, a mesma coisa. Já na quarta linha, os dois são falsos, então marcamos com F. Na quinta, podemos marcar com V
e na sexta, F. Na sétima, V e na oitava, F. Aqui, podemos comparar os resultados que obtivemos com P e Q ou R e P ou Q e R. Com isso, notamos que P e Q ou R é muito diferente de P ou Q e R. A ordem importa. Os exercícios, como sempre, eu resolverei na próxima aula. Caso você queira fazer download dos materiais utilizados nessa aula, eu deixarei o link do meu blog na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a aula que vem!